Pronto. Pronto, Pedro, obrigada e desculpa a interrupção. Não, mas eu nem sabia que já tinha passado a hora que eu vou falando, sou uma pessoa muito faladeira mesmo. Sim, sim, já estava encerrando Pronto. a vontade. Então, Vamos como eu estava dizendo, né, esse movimento da troca, né, da reciprocidade, que eles construíram esse mapa, que eles construíram as relações que eles, como eles viam as relações que eles tinham dentro da comunidade com o fora da comunidade, né, foi bem interessante de ver como eles se percebiam como alguém que chegava sem, muitas vezes, sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de cuidado, né, e lá eles se percebiam como tendo esses cuidados básicos, né, que eles tinham acesso a alimento, que muitas vezes eles não tinham dentro da vivência deles, eles tinham acesso a um lugar para dormir protegido, né? Foi uma das questões interessantes, né? Como eles falaram, Pedro, sabe um dos lugares que eu senti como sendo um lugar de proteção, como sendo um lugar no qual eu tinha, pode dizer assim, eu me sentia protegido para dormir, era o cemitério. E eu, por que o cemitério? Aí tá, já tinha mal que no cemitério à noite, né? Ninguém vai entrar no cemitério à noite. Então, dormir no cemitério é um lugar mais protegido para mim, que estou numa situação de rua. Né? Então, essas vivências dessas pessoas em situação de rua eram muito reveladoras, né, de como é esse corpo nômade dentro da nossa sociedade, como é esse corpo do estrangeiro dentro da nossa sociedade, né? O quanto eles vivenciam estigmatizações, situação de violência, situação no qual eles têm carência, né, de trabalho, no qual eles têm carência múltiplas, né, múltiplas vulnerabilidades. Então, o discurso religioso, às vezes, funcionava para pode dizer assim, minimizar a situação de vulnerabilidade deles, porque eles só pensavam que era a questão do diabo intervir na vida deles, né, na droga, né, intervir na vida deles. Eles não faziam essa reflexão, né, de que existia uma série de vulnerabilidades, né, que faziam com que eles estivessem naquela situação de nomadismo dentro da cidade, né, que a dependência química era só um dos fatores, a questão do problema deles com droga era só um dos fatores, né? Tinha a falta de trabalho, a falta de reconhecimento do trabalho deles, que alguns tinham trabalho, mas eram mal remunerados, eram explorados, né? Então, eles não percebiam isso. Muitos eram negros, né? Então, jovens, né? Até 27 anos. Então, muitos deles não percebiam essas outras condições, né? Tinha gente de Parnaíba, como também tinha gente do Ceará, do Maranhão, de outros lugares, que iam residir nessa comunidade, né? Então, era interessante ver também esses estranhamentos que foram acontecendo, né? Esses encontros que foram acontecendo. Então, no momento final, né, da última oficina, que eu nomeei como movimento de saída, né? Os sonhos, os desejos e a amizade, eu fiz um processo de relaxamento, né? Vendei eles, fiz todo um processo de relaxamento para fazer um processo de como se fosse uma visualização, né? Deles saindo da casa, né? E o que é que eles esperavam encontrar fora dessa casa, né? E a partir desse relaxamento, com essa visualização, com esse momento de troca, né? No sentido de o que é que vocês esperam ao sair dessa casa, né? O que é que essa casa trouxe para vocês enquanto aprendizado ou como dificuldade, o que é que você aprendeu, né? Quais são suas perspectivas para fora dessa casa. Então, nesse processo, né, depois eu pedi para eles relatarem, né, por escrito, aí alguns fizeram desenhos, outros fizeram cartas, outros fizeram um depoimento, alguns para mim, outros para alguns familiares, né? Então, foi onde eu percebi também como foi significativo, né, para eles esses momentos de grupo, esses momentos de oficina, esses momentos de troca, esses momentos em que um olhava para o outro, um conhecia a história do outro, que um brincava com o outro por meio da pintura, da argila, do desenho, né? O quanto esses objetos relacionais, né, de arte, eles foram potentes para promover, né, esses encontros, para produzir esses encontros, né? Então eles falaram, né, de um sonho de um mundo que os acolhesse, né? Um sonho de um mundo no qual
percebesse eles não só como uma pessoa drogada no meio da rua, percebesse ele como uma pessoa que possui uma história, que possui uma família, que possui um trabalho, que possui uma atividade, né? Que é uma pessoa que eles queriam ser reconhecidos enquanto pessoas, enquanto sujeitos. Esse daí foi um dos grandes sonhos deles, né? De dizer, olha, eu queria sair daqui e ser conhecido como pessoa. Foi você mesmo, Vladimir, que me ajudou com os objetos relacionados à arte. Estou tentando aqui. Então, isso foi muito potente, né? Para facilitar, né, esses encontros e para discutir também, né? Como eles percebiam que eles tinham criado vínculos de amizade entre eles, né? Então, eles diziam, eu gostaria de sair daqui com os meus amigos daqui também, né? Com reconhecendo que a amizade, a solidariedade, a minha família, elas são lugares interessantes, são lugares no qual eu preciso ter um maior cuidado, né? Então, fazendo essa análise, né, entre a comunidade terapêutica e a rede de atenção psicossocial, a gente percebia alguns pontos positivos na comunidade terapêutica e também na rede de atenção psicossocial, mas que não era, pode dizer assim, o objetivo maior delas. Eu acho que, deixando mais claro, é como se o encontro, a relação entre esses usuários é que foi o principal diferença, foi o principal objeto de cuidado, foi o principal troca e como essa hospitalidade ela era percebida, né? Por meio desse acolhimento entre eles mesmos, né? Não era o que a instituição estava mandando. Não era o que a minha, pode-se dizer assim, não era o que a normativa, né, a hospitalidade condicional, né, não era o que a instituição queria. Eles queriam outros objetivos, né, que eram essas trocas. Assim como eu ganhei muita coisa, né, nessas trocas. Né, eu recebi cartas deles, né, avaliando esse meu contato com eles, no sentido de que eu tinha escutado eles de verdade, que eu tinha reconhecido eles, né, enquanto pessoas. Eu ganhei também esse vínculo de amizade, esse vínculo de troca, né? Então, isso também foi muito interessante, que eu também criei uma carta e li para eles no final, né? Dizendo como tinha sido rico para mim participar desses encontros, estar com eles, perceber essa diversidade, né? Essa complexidade que era a vivência deles dentro dessa comunidade terapêutica. Porque olhando para a teoria, né, olhando para o campo de discussão, a gente vê, por exemplo, as discussões teóricas dizendo que a comunidade terapêutica deveria ser implodida, passa um trator por cima, não serve de nada, né? E por outro campo eu vi, olha, peraí, por que é que essas pessoas estão aqui? Né? E aí eu me questionando e perguntando, eles diziam, não, eu vim porque eu quis, eu vim porque o serviço de saúde e as políticas públicas não estavam organizadas, não me acolheram, não me receberam, né? Teve alguns deles que diziam que tinham até amigos no centro de atenção psicossocial, no centro pop, mas que não era a mesma coisa, né? Então, alguma coisa estava faltando na atenção psicossocial, né? Então, isso aí também foi uma reflexão que eu fiz, né? As comunidades terapêuticas, elas se fortalecem porque nós ainda não soubemos desenvolver uma política de saúde mental que fosse acolhedora, hospitaleira, rica, diversa de atividades, com essa condição mais de aproximação a esse estrangeiro, né? Porque quando a gente entra num centro de atenção psicossocial e me fazem uma entrevista, me fazem toda uma série de regras para que eu possa adentrar o serviço, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... Né? Então, quando eles chegam num lugar cheio de regras, ou seja, cheio de hospitalidade condicionada, isso, de certa forma, leva eles ao distanciamento. Né? Então, essa hospitalidade mais absoluta, né, de acolhimento, de cuidado, de proximidade, que, claro, os serviços de atenção psicossocial, eles podem desenvolver, e eu sei que eles desenvolvem, né? E que eles sofrem também com a gestão. Né? Então, foi uma das coisas que eu achei interessante, foi perceber o quanto dos residentes dessa comunidade terapêutica, eles eram do Centro de Atenção Psicossocial, principalmente do final de 2018 para 2019, que foi justamente quando o Centro de Atenção Psicossocial em Parnaíba ficou fechado.
porque na troca da gestão, eles têm um mau hábito de fechar os serviços, né? Então, na falta de lugar para acolhimento, eles vão buscar um lugar que está de portas abertas para ele, né? Então, teve essa questão também, né? Como a falta de acolhimento faz com que as pessoas em situação de rua, as pessoas com problemas relacionados a substâncias psicoativas, elas vão buscar outros meios de cuidado, elas vão buscar outros meios de circulação, outros meios de existência, outros meios de se proteger, né? Então, nesse movimento de saída, né, eu pude perceber também sobre isso, né, sobre como a questão da intersetorialidade não funcionava tanto, né? Por exemplo, se a comunidade terapêutica, né, ela funcionava como um lugar de acolhimento, de cuidado, e ela era quem fazia a rede. Foi uma coisa que eu entendi também, que, por exemplo, os usuários que tinham dificuldade tinha algum problema de saúde, os gestores pegavam esse usuário, levava para consulta, levava para o posto de saúde, levava para o centro pop para ver a questão da documentação, e diz que sofria com isso também, porque quando a gestora chegava lá dizendo, olha, eu quero o documento desse rapaz, que ele está em situação de rua, não sei o quê, aí vinha uma série de perguntas, uma série de coisas, e por que é que você está fazendo isso, né? Pensando que ela era uma atravessadora para algum benefício, né? Então, tinha várias questões, né? Tensionava-se várias questões aí nessas articulações. E eu percebia muito isso, né? Deles indo atrás de doação, indo atrás de coisa para continuar o serviço, pelo menos da alimentação dentro da casa, da limpeza, né? E também das coisas da saúde, né? Iam para a unidade de saúde como usuário, iam para um hospital, porque alguns chegavam com quadro de anemia, de pneumonia, e aí eles faziam essa ponte, eles eram a referência do hospital, né? Então, alguns poucos, né, foram do CAPS Adalar, né? Então, e aí não tinha essa contrapartida, né? Pelo menos eu não vi, eles disseram que era muito difícil um outro dispositivo chegar até eles. Teve um dos momentos, dentro da comunidade terapêutica, né, não tinha essa articulação de fato, né, uma referência, uma contra-referência. Né? Então, de certa forma, a gente via muito esse movimento da comunidade para com a rede de atenção psicossocial, mas não via da rede para a comunidade. Não sei se era até porque, isso aí eu não tenho como dizer, né, se é porque eles não, assim, se eles não tinham uma boa vinculação com o dispositivo, não, isso aí não ficou claro para mim. Porém, que encaminhamentos eles faziam para lá, eles faziam, né? Que alguns eram referenciados pelo psiquiatra do CAPS-AD. Né? Então, tinha essa troca, mas não tinha essa reciprocidade, fazer assim, entre os dispositivos. Então, foram essas, né, as reflexões dessa minha pesquisa, né? E ver, né, e perceber, né, como essa hospitalidade, essa troca, essa reciprocidade, ela pode, ora, funcionar como um lugar de normativa, de controle, de disciplinamento, ora ela pode funcionar como um lugar no qual se reconhece a afetividade, a solidariedade, a amizade, como pode dizer assim, uma reflexão que pode ser utilizada para qualquer serviço de saúde que se promove a fazer o cuidado e o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? De olhar para a pessoa primeiro como um sujeito, né? Um sujeito que eu não preciso querer saber o nome desse sujeito, o documento desse sujeito, de onde ele é, do que ele é, mas primeiro se abrir. O que é que você precisa? Né? Primeiro sim para essa relação, né? Que é uma das coisas da radicalidade, né? Dessa epistemologia aí da ética quanto a uma hospitalidade. Pedro, parabéns pela fala, muito boa a sua fala. Agradeço a participação aqui, né? É um prazer receber aqui você, que nós nos conhecemos numa relação diferente de professora e estudante, né? E essa relação ela foi se redefinindo e hoje te recebo aqui como colega, um prazer ouvir, né? E estar aqui aberta às suas contribuições também, né? Para o nosso núcleo, que tenho certeza que foram bem ricas, né? Nós temos aqui algumas perguntas, alguns elogios, alguns comentários, tá? Eu vou começar pelos últimos, tá, gente? Que foram os que eu não anotei. O último comentário aqui é do Vlad, né?
Vlad comenta, os dispositivos não são articulados em rede. A RAPS tem muitos espaços de hospitalidade que estão distantes da atenção de base comunitária. Né? Infelizmente, né? Infelizmente, a realidade né? de Parnaíba, infelizmente, nós vemos muito isso, né, Pedro? A Milena, né? Milena que vai estar com a gente na próxima terça, né? Hoje Maravilhosa! Título. Pedro é uma das pessoas mais sensíveis que conheço. Só gratidão ao universo por ter esse amor de pessoa no meu ciclo de amizade. Coração. Transviada também comenta aqui. Pedro fala sensível. É lindo esse encontro entre hospitaleiro de pessoas hostilizadas, desculpa. É lindo esse encontro entre hospitaleiro de pessoas hostilizadas pela sociedade normativa. Derrida faz essa ligação linda entre hospitalidade e hostilidade, que tem a mesma a hospitalidade, né? Que o Derrida ele vai falar assim, né? Que às vezes as relações, a gente entra como uma relação de hospitalidade, mas pode ser que essa relação de hospitalidade a gente se torne refém por meio dessa relação. Ao invés da gente receber o acolhimento, a gente pode receber a hostilidade. Ele faz essa reflexão e cria esse conceito, hospitalidade, né? Que é para dizer que a hospitalidade ela pode ter essas duas, ela pode coexistir, né? Esse paradoxo aí, tanto o acolhimento como a hostilidade. Eu entendi o comentário. A Carol, né? Carol que está sempre aqui com a gente também, né? Escreve, fiquei curiosa para saber o que você carregou na sua mala ao fim do trabalho na CT e com toda essa vivência incrível. Eu até falei um pouquinho, né, no final, como eu carreguei o que é que eu carreguei, né, nessa mala. Eu acho que eu carreguei muitas experiências, muitos encontros. Me possibilitou também, pode dizer assim, ficar mais atento à minha postura enquanto profissional de psicologia, para não adentrar numa relação de acolhimento e a transformar em uma relação de hostilidade, né? No começo eu me percebia mais aquela pessoa, eu sou profissional da psicologia, eles chegavam com algumas perguntas e me colocavam nesse campo de identidade, né? Você é psicólogo, então como é que a gente sai da dependência química? Eles fizeram algumas questões assim comigo, né? E isso foi interessante porque era um confronto, né? Era de certa forma eu queria também mostrar, eu sei, academicamente o que é que se faz, né? Mas aí por outra hora eu dizia, não, mas o que academicamente ou os textos de tratados de psiquiatria falam sobre dependência química não é o que a gente visualiza como sendo o que de fato está dando a resolução, né, para a questão da dependência química, né, que ela é tanto um lugar do corpo, como ela também é um lugar do social, do cultural, né? Então, existe a coisa da vulnerabilidade, da estigmatização, existem outros dispositivos, outros lugares, né, no qual não é só o medicamentoso, não é só o remédio, não é só o combater a fissura, né? Então, nesse momento aí, né, eu acho que eu ganhei também com isso, né, com ficar um pouquinho mais atento, até mesmo na minha postura, se eu não estou sendo um profissional mais biomédico, né, ou psicologizando as relações. Eu acho que é tirar mesmo um pouco a roupa do especialista, né, e a cartografia me propôs isso, né, tirar a roupa do especialista, da pessoa que sabe de alguma coisa, de um sujeito suposto saber, e ir para uma relação humana mesmo, né, uma relação entre sujeitos, entre alteridades. Acho que isso aí eu ganhei bastante, né, sem falar dos vínculos da amizade, da camaradagem que se construiu ali dentro, né. E ser essa pessoa que vou estar falando e problematizando esse lugar da comunidade terapêutica, né? Que eu acho que se a gente quer utilizar desses espaços, a gente é convocado para esses espaços como profissional de psicologia, a gente tem que saber qual é o serviço que a gente está querendo prestar, né? E qual é a orientação que esses dispositivos têm, né? Esses dispositivos, eles estão querendo criar sujeitos autônomos ou sujeitos religiosos? Né, são questionamentos. E a gente tem que começar a pensar que produção de subjetividade é essa. É uma subjetividade que tem que ser disciplinada, corretinha,
religiosas só por uma versão e uma vertente de religiosidade. Que tipo de profissional de saúde seria eu se eu vou estar encaminhando as pessoas para um disciplinamento? Né? Então, não ser só a engrenagem de um sistema, né? Mas fazer a reflexão sobre isso. Carla Gabriela, né? Que tem dado sempre suporte técnico aqui, né? A Carla, a Nicole e toda a galera do MEPSIS, né? Da graduação e do mestrado. Carla escreve aqui, professor Pedro, bom ouvi-lo, né? O ESP de Piripiri aqui. Daí Letícia. Letícia pede indicação das obras de Derrida, né? E te pergunta se a arte relacional seria um atravessamento com o trabalho da Lígia Clark. Sim, sim, sim. O Vladimir nos deu uma aula incrível sobre arte relacional no mestrado, né? Que a Lígia Clark e a Sueli Ronick, né? A partir do trabalho da Lígia Clark, ela vai apresentar essa questão do objeto relacional, né? Que vem da arte da Lígia Clark, né? E algumas experimentações dessa arte, né? Elas servem para perceber o dispositivo artístico, né, ou a arte em si, não só como algo estético, mas algo que é processual, algo que constrói, que produz, né? Ao me expressar artisticamente, como eles fizeram ali, né, eles não estão só fazendo uma estética, eles estão falando de si, né? Então, eles estão apresentando algo, um desenho, mas eles estão falando de si, daquilo que os atravessa. O Guilherme faz duas perguntas, né? Uma primeira, ele pergunta, com a resolução do CONAD, já temos associações de psiquiatria, né, que sustentavam alguns manicômios mais desumanos em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, investindo em comunidades terapêuticas, né? Na verdade, acho que não é uma pergunta, acho que é uma afirmação, né? Uhum. E o Guilherme pergunta em seguida, né, como é que elas passam, as comunidades terapêuticas, como é que elas passam do Ministério da Justiça para a pasta da cidadania e como é que você avalia essa transição? Pronto. Foi bem naquele momento em que eu estava falando sobre as políticas, né? Como a comunidade terapêutica ela se torna um lugar de tensões, né, de divergência. Ela tá nas duas pastas, né? Ela tá tanto na área da assistência social como ela está na da justiça, né? E aí o que é que acontece? Quando se cria a CONAD, né, se coloca ela como dentro da pasta da justiça. Mas os dispositivos, mais a política pode dizer assim, de abrigos, né, de instituições de acolhimento, ainda é uma política que está na área da assistência social, né, que ainda é regulada pela questão da proteção social. Então, ela de certa forma, um lugar híbrido, né? E aí, quando ela vai para esse campo, né, ela recebe essa outorga de instituição na área do Ministério do Ministério da Justiça, ela começa a receber também investimentos da área da saúde, né? Ela recebe investimento da área da Justiça, como ela recebe investimento da área do SUS, que ela começa a ser considerada um dispositivo de saúde. Então, a jogada grande foi essa, né? Que foi como eu disse, em 2019 houve toda uma repaginação da política de saúde mental, né? Eles tensionaram essas mudanças. E aí, quando eles tensionaram essas mudanças, vários movimentos chegaram em cima, criticando, né? O próprio movimento de Abrasco, né? Várias instituições, o Conselho Federal de enfermagem. Então, várias instituições começaram a fazer essa crítica, porém, não vi acompanhando, né? Ultimamente, eu não vi tanta eficácia nessas questões das críticas, porque a política está aí, né? O desmonte está feito, está sendo feito, né? Está sendo instaurado, né? Então, o que é que a gente percebe? O Osmar Terra, né, que era o ministro da Cidadania, né, que era o antigo Ministério do Desenvolvimento Social, ele fez reuniões, né, com os principais líderes de comunidades terapêuticas no Brasil, né, e está lá no site do governo. Você pode pesquisar, está lá no site do governo, essas articulações que eles foram fazendo, né, Teresina,
é um dos palcos, né, porque em Teresina já se fizeram congressos só de comunidades terapêuticas, né? Então a gente percebe as comunidades terapêuticas pegando alguns modelos, como por exemplo o modelo da principal instituição de comunidade terapêutica lá em Teresina, que é a Fazenda da Paz, né? Então eles divulgam, fazem congressos, eles se fortalecem, né? Eles estão se organizando. Se não estão já organizados, eles estão organizados com políticos, eles estão organizados com instituições religiosas. E a última pergunta, Pedro, é minha, na verdade, né? Certo. Assim, diante da comunidade terapêutica, né? Sobre a comunidade terapêutica. Mesmo com toda a crítica que nós temos à logoterapia, né? A espiritualidade como dimensão de tratamento de uma questão que é de saúde, né? Que é o uso abusivo de álcool e outras drogas, né? A questão da disciplina, das pessoas não poderem sair durante 3 meses, né? Todas essas críticas que nós temos nesse funcionamento, na realidade de Parnaíba, né? A comunidade terapêutica, ela tem sido praticamente o único recurso que essas pessoas contam, né? Então, o que é que isso nos diz, né? Sobre as políticas de saúde mental, de atenção à pessoa em situação de uso abusivo de álcool e de outras drogas e também aos serviços de atenção psicossocial. Que estamos precisando melhorar, né? que é o mínimo que ela nos diz é isso, né? E que, de certa forma, né, há também uma coisa aí eu acho que assim, a saúde mental, o que eu sinto de Parnaíba? Ela é sempre a pasta mais negligenciada, né? Eu não vejo um investimento ativo, efetivo, da gestão de Parnaíba na saúde mental de Parnaíba. Por que eu digo isso? Que enquanto profissional de psicologia, enquanto estudante de psicologia, né, comecei a estudar em 2007, até se tornar profissional, ou seja, mais ou menos uns 12 anos convivendo com a realidade de Parnaíba, a gente sempre vê os dispositivos na saúde mental precarizados, com profissionais com com instabilidade, né, nos seus contratos. A gente percebe que o CAPS, ele recebe, por exemplo, doação da educação, sendo que ele tem recurso próprio para receber material e fazer as oficinas acontecerem. Falta combustível, falta carro, falta motorista. Então, se é uma política da falta, em que tudo falta, em que tudo ela precisa estar dependente de doações, então ela é uma política ainda ineficaz. Então, é o que eu percebo, né? Que, por exemplo, ela, não sei se ineficaz enquanto política no geral, né? Claro que não. Mas que em Parnaíba, no recorte de Parnaíba, ela é minada, né? Há um movimento aí para a política de saúde mental ela ser sempre deixada assim de lado, né? Ela vai sendo deixada de lado, é a última a se pensar, né? Então, eu vejo ainda que a gente precisa, enquanto movimento social, enquanto movimento de trabalhadores na área da saúde, né, e da saúde mental em específico, se organizar ainda mais, né, fazer se valer. Aí em Parnaíba mesmo tem vários encontros, né, de usuários, de familiares, eles são massa. Eu participei de alguns, eles são muito bons, são muito ricos, eles fortalecem mesmo o engajamento, mas quando a gente vai para o campo, né, a gente vem com toda força, com toda vontade, mas aí vem a gestão de cima e vem precarizando. A gente pode chegar com o pico que quiser de energia e de boa vontade, mas chegando lá na hora, eu não tenho nenhum recurso, ou não só recurso, eu não tenho condição, né, para física nem psicológica, para conseguir administrar uma questão problema e complexa como uma crise em saúde mental, né? Eu não sei para onde recorrer, né? Uma dependência química, alguém em estado de crise, alguém em estado de situação de vulnerabilidade, né? De automutilação, seja lá como for, né? Ou até mesmo de envolvimento com tráfico, envolvimento com questões mais graves no campo da justiça, né? Eu não tenho nenhuma articulação para um lugar de acolhimento, um lugar com leito, um lugar que diz ser 24 horas e fecha 18 horas, né? Então,
tem muita coisa ainda a se pensar. A gente tem que sair do papel, a gente tem que sair da coisa fantasiosa ou idealista e realmente colocar as críticas, né, a realidade, para a gente poder ver o que é que a gente consegue mudar, né? Infelizmente, eu vejo muita coisa da gestão pública mesmo, né? Que ela mina muito a saúde mental aí em Parnaíba. E nos faz, mais uma vez, nos perguntarmos quais vidas importam, né? Isso. Alunamento de vidas, aquelas que importam e as que não importam. Né? Então, acho que foi muito bom esse momento. Agradeço mais uma vez. Que bom. Né? Prazer receber você aqui, né? E aí encerramos essa live de hoje, né? Anunciando que na próxima terça, dia 21, também às 15 horas, como já está no nosso calendário, né? Nossa próxima live é com Milena Vitória, mulher negra, mestranda em psicologia pela Universidade Federal. Acho que do Delta do Parnaíba, né? Do Delta. Tá da UFP, acho que do Delta da Parnaíba, né? Integrante do TEARES e coordenadora do Núcleo de Valorização da Vida, né? Diretora-geral do Coletivo de Negros e Negras de Oeiras e co-idealizadora do Coletivo Esperança Garcia de Oeiras, né? Milena que vai conversar com a gente sobre mapas da resistência, narrativas de si no enfrentamento ao racismo estrutural. Então, encerramos esse momento hoje, né? E aí, anunciando o próximo momento, o nosso próximo encontro, que tenho certeza que também será muito interessante. Né? Obrigada. E gratidão. Gratidão, Mona Lisa, pelo espaço, né? Por esse acolhimento, por essa hospitalidade. Ela também pode acontecer virtual, viu? Né? Obrigada a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando. Né? Até terça. Informo Cheiro em todo mundo. Que agora nós vamos conseguir disponibilizar as lives, né, no canal do YouTube, enquanto não está sendo possível ainda transmitir via YouTube. Após as lives, nós vamos disponibilizar. A do Márcio será disponibilizada, que foi a de terça-feira, do Pedro também será disponibilizada. A live de ontem, que está aí na IGTV, né, do Nepsis, também vai entrar no nosso canal, certo? O canal vai funcionar. Eita. Mona Lisa, a Letícia pediu referência de livro, né? Aí eu posso te passar depois ou eu digo agora? Tanto pode dizer agora, como pode me passar a lista para a gente publicar no link. Pronto. Porque tem esse livrinho aqui que é só sobre a hospitalidade, do Jacques Derrida, da hospitalidade, né? Esse aqui é Adeus Emmanuel Levinas, que faz com que a gente perceba melhor a relação da alteridade radical com a questão da hospitalidade. Tem um livrinho mais introdutório, que é para compreender Derrida, que é dessa coleção Compreender Derrida, né? Essa coleção de filosofia. E são algumas das referências. E quem tiver um interesse, eu posso disponibilizar o arquivo da dissertação, né? Também para a pessoa que, eu gostaria de me aprofundar, ver como foi melhor articulado os dispositivos, as atividades que ele desenvolveu na cartografia. Eu posso disponibilizar o arquivo também, viu? Pronto, aí você disponibiliza que nós publicamos na bio. Tá? Ótimo. Tá. Obrigada, Pedro. Obrigada, gente. Até terça. Tchau. Abraços.